Votorantim, 85 anos, nossa gente faz história, depoimento de Domênico Iotzi, entrevistado por Charles, São Paulo, 27 de junho de 2003, realização Museu da Pessoa, entrevista número HV012. Senhor Domênico, inicialmente eu queria saber o seu nome completo. Domenico Iozzi, Onde o senhor nasceu? em Ripe, Itália. Ah, qual a data? 4/6/34. Seus pais são da onde, senhor Domênico? Ripe, Itália também. Quando que o senhor veio para o Brasil? No 1912, saí da Itália 25 de janeiro e cheguei no Brasil 12 de fevereiro de 53. E o senhor passou a sua infância... Uma parte em Ripe até os 14 anos. Depois dos 14 anos fui em Frattocchio, uma região perto de 18 km de Roma. Como é que era a sua Ripe nessa época? O que o senhor se Ripe lembra? era uma cidade pequena. Fui logo depois da guerra, a gente não tinha emprego, não tinha estrada quebrada, escola que não tinha. Então foi difícil. Certo. E como que era o cotidiano na sua casa? Como era o cotidiano, como era a vida dos seus pais? O que os pais do senhor faziam? Eles eram agricultores. Agricultores? Eles trabalhavam dia a dia E o senhor para chegava... sustentar a família. E o senhor chegava a ajudá-los? Cheguei a ajudar, mesmo pequeno, mas eu trabalhava. E como é que era o dia a dia na casa do senhor? O que vocês faziam? A gente não tinha, na época não tinha televisão, não tinha nada. Foi logo depois da guerra. Era aquele dia de camponês mesmo, não tinha muita coisa. E como é que é um dia a dia de camponês? Levanta de manhã, trabalha, termina o dia, bate um papo com a família e vai dormir. E assim, tinha amigos por perto? Tinha família perto, a gente tinha os amigos. Eu começava a jogar futebol naquele tempo. A bola era uma bola muito precária. E quantos irmãos o senhor tinha? Eu só tenho uma irmã. Tinha uma irmã. E como que o senhor, assim, o senhor foi de Ripe, o senhor saiu de Ripe aos 14 anos. Certo. O senhor foi para onde? Eu fui em Frattocchio, perto de Roma, 18 km de Roma. Meu pai comprou uma pequena propriedade, fez uma casa e a gente mudou para lá. Mas assim mesmo, lá não tinha serviço na época. Então a gente, naquela influência, a gente nova, 18 anos, era para mim ter ido na Austrália. Mas depois não sei o porquê não deu certo. Tinha outros colegas meus, vamos para o Brasil. A gente, 18 anos, minha mãe, meu pai, não queria que viesse no Brasil. Mas a gente, de tanto insistir, eles autorizaram para a gente vir no Brasil. E o senhor já tinha ouvido falar do Brasil nessa época? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Pode retomar? Senhor Domênico, o senhor já tinha ouvido falar do Brasil? Eu já havia falado, mas muito pouco, porque o Brasil, que eu lembro, não era muito divulgado aí. Só se via falar do Brasil em alguma partida de futebol, na Copa do Mundo. Mas nada, não tinha muita comunicação. E assim, o senhor chega a imaginar de onde surgiu essa ideia de vir para o Brasil? Uma coisa que o senhor... A gente vem aqui com a intenção de dizer, no Brasil, vamos trabalhar, que no Brasil tem emprego. E já muitos colegas já haviam chegado aqui no Brasil uns meses antes, um ano antes. E a gente veio aqui no Brasil. E logo quando o senhor chegou ao Brasil, para onde o senhor foi? Eu fui em São Caetano, na rua Pirela. Você foi morar nessa rua? Fui morar nessa rua. E aí, como é que era o seu cotidiano? Qual foi a primeira impressão que o senhor teve da cidade? A primeira impressão que eu tive na cidade foi bom, porque era nos dias do carnaval, perto do carnaval. Então eu fui morar perto de um clube.
Então tinha aquele barulho, que a gente não conhecia carnaval lá na Itália igual aqui, né? E eu via aquele barulho, a gente não dormia a noite inteira aí. Mas a gente gostou, era gente nova, 18 anos, tudo é bom, né? E o senhor chegou aí nesse baile? Não, não cheguei aí no baile. E, e onde o senhor foi trabalhar logo quando o senhor chegou? Em São Logo eu Caetano do Sul? cheguei em São Caetano, na indústria Hermelino Matarazzo. E assim, como que era o cotidiano nas indústrias Matarazzo? A gente ia lá, trabalhava, era uma oficina, Uhum. e a gente trabalhava na oficina aí. E tinha muitos estrangeiros nessa época? Ah, tinha, a maioria, 70% era italiana. Uhum. E como é que, assim, como é que o senhor chegou aí trabalhar nessa empresa? É por intermédio de colega, né? Uhum. E a gente ia lá, naquele tempo tinha muito serviço, ia lá, arrumava fácil o serviço. Uhum. E havia uma boa relação entre a comunidade italiana da Ah, fábrica? sim, havia uma boa relação. Uhum. Senhor Domênico, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás para perguntar para o senhor, quando que o senhor começou a estudar? Como o senhor começou a estudar? Em que momento da sua vida? Aí eu comecei a estudar no 1940, 41. Uhum. E que memória o senhor tem do período escolar? Ah, foi difícil, uma memória difícil, tempo de guerra, tudo era difícil. Quando a gente ia na escola, tocava a sirene, a gente precisava correr dentro da aula e se esconder fora. Uhum. Foi um tempo não foi muito agradável. Uhum. E, bom, o senhor acabou falando ou seja, a própria questão da sirene, a própria questão do medo. Como que é viver num país em guerra? É difícil, é só passando para acreditar. Uhum. Depois na guerra também eu tenho uma lembrança ruim que eu perdi 4 primos num acidente de guerra. Perto de casa que eles trabalhavam no campo. E acho que 2 aviões, americano e alemão, para descarregar o peso, por acaso jogaram umas bombas lá. E pegou os 4 primos meus. Uhum. Morreram na hora. Minha tia perdeu 4 filhos nesse acidente, 2 ficaram feridos e um estava prisioneiro na Alemanha. Ela ficou desnorteada, ficou... Uhum. Sua lembrança é muito triste. Certo. E quando o senhor chegou ao Brasil, o senhor como é que foi para o senhor aprender português? Foi difícil? Não foi difícil, porque muitas palavras Uhum. são igual ao português. E não foi tudo difícil, muitas palavras igual. Uhum. É claro que é um pouquinho... As pessoas, como disse, fala, acha até engraçado, né? Os colegas de serviço e tudo, mas era interessante. Uhum. Não foi difícil. Porque tudo é derivado do latino, né? Muitas palavras igual. Uhum. E como que era, como que era a juventude na época do senhor? Onde vocês iam? Na Itália, inicialmente. Na Itália praticamente não ia a lugar nenhum. Não tinha muita Não diversão. tinha muita diversão naquela época. Uhum. Pelo menos para mim, né? Sim. Não tinha porque o senhor... Não tinha possibilidade, não tinha, a gente nessa época não tinha quase nada. Uhum. E quando o senhor saiu da Itália aos 18 anos, o senhor chegou como no Brasil? Qual foi o meio de transporte que o senhor Foi um utilizou? navio, Navio? o navio Sistre chama. Uhum. Eu embarquei 25 de janeiro em Nápoles e cheguei aqui dia 12 de fevereiro. Foram 17 dias de viagem. Uhum. É cansativo também. E o senhor tem alguma imagem dessa partida da Itália que ficou gravado na sua cabeça? Eu lembro, né? Os colegas que vinham se despedir da gente. A gente lembra como que fosse hoje aí, né? Uhum. E, não é muito bom. Que depois eu demorei para voltar para a Itália. E como foi a viagem de navio?
Tem um período do navio que tem muito problema de balança, assim, a gente que não estava acostumada faz mal. Mas depois de uns dias aí, especialmente quando nós passamos no Estreito de Gibraltar, então o navio faz muito movimento e a gente se sentia mal. Eu falava assim, no dia que eu voltar para a Itália, eu só vou querer voltar de avião. E deu certo, que eu fiquei muitos anos sem ir lá. E quando voltei de avião. E quando o senhor chegou aqui em São Paulo, assim, qual era a diversão? Na época que eu cheguei aqui, mais era cinema. Então a gente ia cinema quase todo dia. E o senhor se lembra de algum filme dessa época que tenha... Eu lembro, sim. Arroz Amargo. Qual é outro? Assim, não lembro muito o nome assim, mas... O senhor chegava a ver, por exemplo, filmes como de Fellini, Antonioni, para relembrar a Itália? Vinha, quando passava o filme italiano, era infalível. Isso retomava a memória? Retomava a memória, né? A nostalgia que a gente tinha matava um pouco a nostalgia. E quando o senhor chegou aqui no Brasil, como, assim... Bom, o senhor vem de um país europeu, um país que tinha acabado praticamente de terminar uma guerra. Como era o Brasil nessa época? O que o senhor apreendeu dessa época? Como as pessoas... teve alguma coisa que espantou o senhor no comportamento? Não, até foi bom. Desde quando cheguei no Brasil, eu sempre me dei bem aqui no Brasil. Foi uma terra que a gente gostou, porque tinha muitos italianos ou descendentes de italianos. Eu achei uma coisa gostosa. O Brasil é um ótimo lugar para a gente se viver. E como que o senhor conheceu a sua esposa? Eu fui trabalhar em Barra Bonita, na hidroelétrica de Barra Bonita. E eu conheci minha esposa num clube. Clube de esportes? Não, clube... Não. Ah, tá. E como é que foi esse encontro? O senhor se lembra? O senhor se lembra A gente era novo. A gente se encontra, que a gente ia no cinema também lá, né? E a gente encontrou, sei lá, bateu um papo e assim começou o namoro. Então, para chegar no casamento, o senhor foi até Barra Bonita, né? Certo. O senhor chegou e foi ficar em São Caetano. Como é que foi essa transferência de São Caetano para Barra Bonita? Eu fui em... Quais foram os caminhos que o senhor fez? Eu primeiro de São Caetano, fui trabalhar em Salto Grande. Em Salto Grande, trabalhei um certo tempo, 3 anos. Depois eu passei em Barra Bonita. Estava começando a obra de Barra Bonita e eu preenchi uma ficha. E eu voltei em São Paulo, trabalhei na indústria metalúrgica, na Laminação Nacional de Metal. Trabalhei mais uns 6 meses e eu recebi um telegrama porque eu estava começando o serviço e a minha ficha tinha sido aceita. E eu voltei lá para Barra Bonita. E inicialmente em Salto Grande o senhor foi trabalhar no quê? Na usina hidroelétrica. Na usina hidrelétrica. O senhor já tinha essa experiência com usina hidrelétrica? Não, a primeira usina foi de hidroelétrica foi em Salto Grande. O senhor tinha alguma formação? Em qual área o senhor tinha formação? Eu tinha feito uma escola técnica, assim, uma por correspondência, fiz um desenho mecânico. E assim, como é que foi para o senhor já iniciar praticamente sua carreira numa usina hidrelétrica? Foi muito Foi difícil? porque eu encontrei também colaboradores, gente que tinha meu chefe era um francês, que era o responsável pela montagem da turbina, toda em si a turbina. E a gente acho que se destacou, sei lá, e ele ajudou bastante a gente, ensinou muita coisa aí. E eu, desde lá, já me formei um líder, com 5, 6 pessoas, me deram uma certa parte para mim fazer a montagem, mas com a fiscalização do meu chefe. E acho que me destaquei e fui indo aí. E o
senhor se lembra alguma coisa do cotidiano dessa usina? Eu sei que a gente trabalhava bastante. Trabalhava das 7 às 5, às 6, com o intervalo do almoço. Depois, lá fazia o serão. Tinha uma hora de descanso e até às 10 horas. Mais ou menos, foi quase os 3 anos que eu trabalhei lá. E assim, bom, início de carreira, quais eram os problemas assim que o senhor mais enfrentava dentro da usina? O problema acho que eu não tive nenhum. Assim, em termos técnicos? Não. Não, porque a gente tinha cobertura do meu chefe, então não tinha. Tinha qualquer problema, a gente pedia ajuda ainda. Certo. E saindo de Salto Grande, o senhor passa um período em uma outra empresa? Não, na mesma empresa ainda de Salto Grande eu fui para a Flórida Paulista. Certo. Trabalhei um tempinho. Uhum. Depois fui trabalhar na Etloclore em Ribeirão Pires, mas foi pouco tempo. De lá que fui trabalhar na Laminação Nacional de Metais. E De lá que fui para Barra Bonita. Para Barra Bonita, onde o senhor conheceu a sua esposa. O senhor se lembra como é que foi o casamento? Como? Foi um casamento simples. A minha família é gente simples também, a família da minha esposa. Mas gente honesta, foi ótimo. Os pais do senhor chegaram a vir ao Brasil? Não chegaram. Certo. Qual a maior lembrança que o senhor guarda desse período? Desde a saída da Itália até a sua, vamos dizer, seu início profissional na área de usinagem. Não lembrança. Alguma coisa que de vez em quando o senhor pensa, que o senhor sente saudade? Quando a gente trabalhava lá com a Sherp, Barra Bonita, Bahia, a gente sente saudade, ainda era solteira, tinha bastante colega. Então a gente sente aquela saudade, lembra ainda dos colegas. E os filhos do senhor? Algum seguiu a sua carreira? Bom, meus filhos, os 2 homens, eles fizeram engenharia mecânica. Uma filha fez letra aqui no Brasil, em Assis, na Universidade de Assis. Depois foi fazer um aperfeiçoamento na Itália, em Florença. Ficou 18 meses lá. Depois ela voltou. E a outra filha fez escola de desenho industrial, aqui no Marquês, aqui em São Paulo. Certo. Então, o senhor construiu uma belíssima família. Graças a Deus. Foi ótimo. É um orgulho que a gente sente que conseguiu. Tenho os 4 filhos, ótimo. É uma coisa que deixa os pais contentes. Senhor Domênico, quando que o senhor começou a trabalhar na Votorantim? Foi 22 de julho de 1966. Em qual unidade o senhor começou a trabalhar? Na unidade de Usina do França. A Usina do França está ligada a qual empresa? A CBA. A CBA. E o senhor já tinha ouvido falar do Grupo Votorantim algumas vezes? Não, eu não tinha ouvido. Tinha ouvido falar da CBA, que tinha um colega suíço que trabalhava comigo, e ele veio fazer uma revisão na CBA, aqui na Usina do França. E ele falava que era difícil na Usina do França, porque não existia a BR-116, era difícil o transporte. Eles andavam de carro com estrada ruim. Então eles pegavam o trem em Aldeinha, seria perto de Itapecerica da Serra. Para eles ir em São Paulo, era coisa difícil, mas nunca pensei que fosse trabalhar na CBA. Nesse tempo, um colega meu veio trabalhar na CBA e ele me convidou. Depois de 1 ano e meio que ele era funcionário da CBA, ele me convidou. E eu vim aqui. Eu tinha a primeira filha minha tinha 2 meses. Ela nasceu 15 de junho e eu fui lá 22 de julho. Então ela foi lá com mais ou menos 2 meses.
E é onde começou a família. E como, assim, qual foi a primeira impressão do senhor em relação à usina do França? Primeiro dia de trabalho nesse espaço. Não, foi bom, porque eu já estava acostumado na usina, já tinha esse colega que era o chefe da usina. Só que o lugar era meio difícil, não tinha nada. Eu lembro que quando passava um carro na estrada, o pessoal corria para ver o carro, que não tinha, não passava carro. O único carro que tinha era da CBA, uma caminhonete só. Nós tivemos dificuldade de outras coisas, de padaria, não tinha, açougue. Nós fazia compra mais ou menos aqui em Tapicerica, que é mais ou menos 60 quilômetros da onde nós moramos. E, assim, logo que o senhor entrou para trabalhar na usina hidrelétrica da CBA, a usina do França, o senhor já mudou para... Essa usina ela fica localizada aonde? Na Cachoeira do França. Na Cachoeira do França. E o Em senhor Juquitiba, né? Em Juquitiba. O senhor já mudou para essa região ou o senhor permaneceu? Não, já depois de 2 meses eu mudei. E onde o senhor estava antes de ir para Estava em Bariri. Bariri? Aí como é que foi assim o início da vida em Juquitiba? Foi aquele o início da vida, foi precário, porque era difícil. Nós estava naquele tempo, ainda hoje é difícil. Naquele tempo nós estava, nós não tinha nada, só tinha uma escolinha lá que a CBA mantinha. E a gente falava depois que os filhos crescem, a gente tem que ir embora para aqui. Mas depois foi melhorando, a gente fez o primário no lugar da usina, depois fez o colegial numa cidade perto, que é Juquitiba, a 18 quilômetros, e depois precisaram sair para fora. E a dificuldade que foi que a gente sempre viveu longe dos filhos, né? Vinha toda semana, às vezes, ou cada 15 dias, mas eles estudavam aqui em São Paulo. Então para a gente é difícil, né? Fica com aquela preocupação, os filhos eram novos, nunca tinham saído. Mas graças a Deus deu tudo certo. Certo. E a casa que o senhor foi morar era a casa que pertencia à CBA? Sempre foi casa da CBA, pertencia à CBA. E como são essas casas? Casas são ótimas, são as casas ótimas, a CBA dá tudo o respaldo, são ótima casa. Inclusive de todos os funcionários, são ótima casa. E quando o senhor entrou para trabalhar na usina do França, qual era a sua função? O senhor entrou fazendo o quê? Subchefe de usina. E o que um subchefe fazia naquela época? Auxiliava, quer dizer, fazia manutenção, tem sempre uma usina, sempre tem serviço. Então eu tinha o chefe e eu era subchefe, na ausência dele. A gente mantinha a usina em ordem. Que naquele tempo também era mais difícil, porque a usina não tinha facilidade de parar, porque a energia para a CBA era pouca. E a gente devia, às vezes precisava trabalhar 24 horas, e a gente sempre foi em frente. Senhor Domênico, o senhor entrou num ponto que eu acho que é bastante interessante. Como que funciona uma usina hidrelétrica? Assim, naquilo que o senhor se lembra, como que a usina ela manda... Bom, a usina tem a represa. A usina da Cachoeira do França é uma usina subterrânea. Então desce a água dá 112 metros e vira turbina lá no subterrâneo. Essa água turbinada pega outro túnel de 800 metros, onde pega o leito do rio outra vez. Que pega, logo depois, pega a represa do Cachoeira da Fumaça. E aí, depois essa energia, ela é destinada só para a CBA? Só para a CBA, só para a fábrica da alumínio em Votorantim. Mas em Votorantim não, Mairingue. E
assim, quais são, nesses anos de trabalho junto ao Grupo Votorantim, junto à usina do França, quais seriam, assim, os avanços tecnológicos nessa área que o senhor indicaria, assim, que revolucionaram o seu trabalho? Teve muitas É. mudanças nessa área? Teve muita mudança, agora precisa já ter uma escola mais avançada, mas Uhum. já mudou bastante. E como é que o senhor foi acompanhando isso? Que já Como... é uma usina sem, como é que fala? Uma usina simples. E a gente está acostumado aí, já com muitos anos de experiência, a gente fez a manutenção direita, não teve problema nenhum. E o senhor, ao longo desses anos que o senhor trabalha com usina, o senhor chegou a fazer cursos fora do país, Não, receber cursos aqui, ou não, até mesmo dar cursos? não fiz nenhum curso. Uhum. Tudo vem de uma formação. É, da gente mesmo. Uhum. Senhor Domênico, nesses anos de Votorantim, provavelmente, assim, muitas coisas, provavelmente não, muitas coisas aconteceram. E eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade para o senhor dentro do Grupo Votorantim? Não, eu não tive dificuldade. Não tive nenhuma dificuldade. Uhum. E qual foi a maior conquista que o senhor acredita que o senhor fez dentro do Grupo Votorantim? A maior conquista que eu fiz na CBA, que eu tive condição de estudar os meus 4 filhos, todos os 4 fizeram a escola superior. E essa foi uma conquista que talvez em outros lugares poderia ser mais difícil. Uhum. E na CBA não foi difícil, foi difícil o lugar para mim. Mas para estudar sempre tive um salário pronto, nunca você poderia tomar um compromisso que a gente conseguia, que a CBA nunca, sei lá, atrasou um pagamento. Uhum. E a gente, na hora que precisei de algum apoio, na minha chefia, me deram apoio. Certo. Algum momento a CBA custeou os estudos dos filhos do senhor? Não, não. Uhum. E o Grupo Votorantim, ele é um grupo que ele é calcado em cima de alguns valores, né? Quais são os valores que o senhor percebe que existe no grupo Votorantim e na CBA, que o senhor está ligado nela diretamente, que o senhor trouxe para a sua vida? Eu acho assim, trabalhador, honesto, que tem de bom na CBA. Se você for bom trabalhador e honesto, não sei se eu entendi a pergunta, Mas isso mesmo. e a gente tem valor. Uhum. Uhum. E o senhor acredita que um jovem que entrasse hoje na mesma função que o senhor entrou dentro da usina do França, teria as mesmas oportunidades que o senhor teve de crescimento? Não, às vezes tem, sim, Uhum. mas não sei se hoje, é claro que hoje, a dificuldade que tem lá, como eu me prontifiquei a ficar lá, deixei a família estudar em São Paulo, uma outra pessoa hoje, não sei se ele vai se sujeitar ou por via da esposa que não está acostumada, ou das crianças que estão na escola. Não sei se ele... Certo. Eu acho que não respondi bem na pergunta, mas... Não, respondeu sim. O senhor respondeu muito bem. O senhor toca num assunto que parece ser uma coisa muito recorrente, que é a questão, a distância dos filhos em alguns instantes devido aos estudos. O senhor tem alguma história para narrar sobre relacionada a esse fato da distância dos filhos? Que tenha marcado o senhor? Marca porque a gente mora longe. E eu tive um filho, esse filho Henrique, ele estudava na FEI, e ele era estagiário da Papai Cadeado.
lá em Diadema. Ele, um dia que ele saiu do estágio para ir na escola, foi assaltado. Ele tinha pouco mais de 18 anos. E a gente, aquela apavoração, isso é uma coisa que marca, que a gente não pode ficar junto. E ele estava com uma blusa, tiraram a blusa do rapaz, aí duas pessoas ainda falaram para o rapaz, eu fui buscar os livros, que deixaram derrubar o livro. Falaram, não, você anda logo, peão, anda logo, peão. E a gente fica preocupado, são coisas que marcam. A gente, daí em diante a gente fica preocupado com os filhos estão longe, não dá para dar aquela assistência igual quando estão perto da gente. Certo. Se o senhor tivesse que... Suponhamos que nós pudéssemos voltar atrás. O senhor escolheria novamente o Brasil para morar? Depois de tanto tempo, né, eu acho que eu escolheria. O senhor já pensou em voltar para a Itália? Não, para mim não dá, porque a minha família agora é aqui no Brasil. Eu sou mais brasileiro que italiano. Quer dizer, aqui no Brasil eu vim com 18, agora tenho 69. Fiquei bem mais aqui no Brasil que na Itália. A minha família, meus filhos, nasceram tudo aqui no Brasil. Nem teria condição, eu gosto de ir na Itália para passear. Mas eu escolheria o Brasil de novo. Né? Senhor Domênico, o senhor falou em algum momento da nossa entrevista do retorno que o senhor fez à Itália. Como foi esse retorno? Então, eu voltei para a Itália para visitar meus pais e não foi muito agradável, porque quando foi a primeira vez, eu encontrei meu pai e ele, uns poucos dias antes de eu chegar na Itália, ele teve um derrame. Fiquei um mês lá. Eu voltei aqui no Brasil dia 14. E ele veio falecer dia 21, 7 dias depois. Então, o negócio... Depois eu voltei, a minha mãe, depois de uns tempos, faleceu também. Voltei um ano retrasado. Fui lá, cheguei dia 4 de junho, dia do meu aniversário. Minha irmã me fez a festinha toda aí, e ela veio falecer terça-feira. Agora não tem mãe, não tem pai, não tem irmã. Tem minha sobrinha, que ela já vieram 2 vezes aqui no Brasil. Ela já veio 2 vezes, ela com a família, com o marido e o filho. Então... E eles pedem, como é, tia, você não vai voltar na Itália? Não tem jeito, né? Domênico, eu tenho uma curiosidade. Assim, você mantém muito forte o sotaque do italiano, né? Como que, assim, isso assim, é um traço bastante interessante, porque assim, mostra o quanto você ainda está ligado à cultura italiana, o quanto a língua ainda marca a sua vida. Mas como é que é o relacionamento cotidiano com as pessoas? Não, onde que eu moro lá agora não tem poucas pessoas, algum visitante, alguma coisa que é italiana, algum que mora perto, mas é muito difícil. A ligação que eu tenho é os colegas que eu deixei aqui em São Paulo. Alguma vez que estou de folga, ou em São Bernardo, onde tem meu filho, vou visitar meus filhos, então tem meus colegas italianos, então a gente fala um pouco italiano. E, além disso, tem minha filha que é uma professora de língua italiana. E seus filhos fizeram questão de aprender italiano? Todos falam italiano? Eles não falam corretamente, mas todos eles falam um pouco. Se não fala bem, entende. E eles chegavam a perguntar por que o senhor não falava português e falava... Não, só alguma vez em gozação, porque eu falo, tinha sotaque italiano, fala, mas pai, ainda 50 anos que está aqui no Brasil, ainda não aprendeu a falar português? Em brincadeira. Domênico, assim, eu queria falar um pouco sobre a questão de valores da Votorantim. Como, por exemplo,
assim, você que é um funcionário do Grupo Votorantim e está há quase 4 décadas ligado a esse grupo, você acha que o Grupo Votorantim, ele investe nos seus funcionários? Eu acho que agora está investindo bem no funcionário. Uhum. Em algum momento você sentiu essa ausência de investimentos? Na época também era mais difícil. Uhum. Porque a CBA, o Grupo Votorantim, ia investir em queimia, não tinha condição. A gente era funcionário que devia exercer a função lá. Uhum. Não é que era, mas em outros lugares, eles sempre ajudaram, que você ajudaram a investir no funcionário. Certo. Domênico, na área que você atua, é, é uma área, vamos dizer que muito estratégica, né? Houve alguma crise grande que, ou seja, em algum instante te desanimou? Ou seja, por exemplo, em 90, no final do século XX, ali 98, 99, nós tivemos o apagão, ou seja, que foi já era uma coisa que estava sendo meio que antevista, né, por alguns especialistas. Como que isso chegou até você? Bom, na prática, nós na usina não tivemos apagão. Não Uhum, sei se é a pergunta que eu entendia. E o nosso padrão, sempre a gente leu alguma coisa que sempre se referia a isso, que precisava fazer mais. O governo em si deveria fazer mais usina, mais. Que a energia é tudo na indústria do mundo aí. uhum, E ele sempre combateu isso, daí, desde que ele tem uma usina, e já faz muitos anos, e não deixaram construir. uhum. E você já estava no grupo Votorantim nesse Já momento? faz isso numa questão de 10, 15 anos, né? Uhum, certo. E em termos de crise, você consegue indicar alguma que houve, eh, que acabou pegando o grupo Votorantim de Bom, eu surpresa? não sei porque a gente fica na usina Ah, e certo. não. Uhum. Ah, o que você poderia dizer da atuação do Grupo Votorantim na área social? Tem algum trabalho que você se lembre que o Grupo Votorantim ah, realiza ou realizou e que você achou profundamente importante? Eles dão curso, hoje vai bastante curso, dão para o pessoal da CBA, né? Uhum, Especialmente nos mais novos, e eles ajudam bem. uhum. Domênico, qual o seu maior sonho? Como? Qual o seu maior sonho? Ver meus netos, os filhos dos meus filhos, ver tudo bem, Você é um homem muito ligado à família, né? graças a Deus. E a família também muito ligada na gente, que acho que já é, Uhum, como é que fala? O que você planta, colhe, né? uhum. E você já tem netos? Eu tenho uma netinha Qual o nome dela? de 3 meses, Luísa, Luísa é filha de qual? do Henrico. Henrico. Ah, como que é o seu cotidiano atualmente, Henrico? Cotidianamente, hoje como estou falando que a usina não basta retirada, a gente trabalha todo dia, às 7 horas está na usina, depois fica à disposição, quer dizer, a gente toma conta de uma usina, fica 24 horas ligada na usina. E nós temos uma semana assim, outra não, uma folga. Uhum, Então a gente às vezes vai visitar os filhos, vai aqui em São Paulo fazer alguma compra. É isso, casa e trabalho. uhum. Nesses anos de trabalho na usina do França, ah, teve alguma história que te chamou a atenção? Não, Acontecem situações engraçadas no cotidiano da usina? não, é um lugar pequeno aí, acho que não. Uhum. não Quantos funcionários trabalham em média ali? Quantos 36, funcionários? 36 pessoas, Uhum. funcionários. Você coordena essas 36 pessoas? 36. Uhum. E temos mais 32 na fumaça. Ah, certo,
todo, então você tem um grupo bastante Isso. grande. E como é que é o relacionamento? Como que é o seu relacionamento com esses funcionários? Eu acho que é bom, né? Uhum. Não tem inimigo, não sou inimigo de ninguém, os funcionários acho tudo. Eu acho que é bom. Uhum. Domênico, o que você achou de estar participando desse projeto Votorantim 85 anos, Nossa Gente Faz História? Contando um pouco da sua história pra gente. Que é uma história muito bonita, aliás. Eu acho que foi um ótimo aí, pra gente expor o que a gente fez, o que faz na CBA, o que conseguiu na CBA. Uhum. Você falou uma frase lá fora pra mim que eu achei muito bonita, que é a questão da memória como uma fita de máquina, né? A memória é uma vida de máquina. Porque a gente, coisa de, sei lá, de 50 anos atrás, hoje lembra nitidamente. Uhum. E coisa que aconteceu há 6 meses atrás, às vezes tem dificuldade de lembrar. Uhum. Então a memória deve ser igual uma fita. Vai apagando. Aham. Então é mais difícil. Uhum. Domênico, a gente está chegando nos momentos finais do nosso depoimento. Eu gostaria de saber se você gostaria de deixar alguma mensagem para o Grupo Votorantim, para a CBA, para os seus funcionários ali na usina do França, para os seus filhos. Eu não tenho jeito para... Mensagem que eles continuem trabalhando, sendo honestos com a CBA, que a CBA, o Grupo Votorantim é uma empresa muito que dá futuro e sendo sempre trabalhador e honesto, Uhum. que a gente colhe o resultado. Qual a sua opinião sobre o resgate da memória do Grupo Votorantim? Você acha que tem coisas a serem resgatadas por esse grupo? Você acha que essas histórias que vocês estão contando, elas são importantes? Eu acho que são importantes. Uhum. E, chegando mesmo no final, eu queria te perguntar, o que que se você pudesse mudar alguma coisa dentro da sua trajetória no Grupo Votorantim, o que você mudaria? Acho que não mudaria nada. Eu, para falar assim, acho que tenho dificuldade para me expressar. E não... Olha, Domênico, eu quero te agradecer imensamente. Primeiramente, em nome do Grupo Votorantim, por você ter vindo até aqui, ter disponibilizado um tempo seu pra gente, tá? E agradecer em nome do Museu da Pessoa. Eu gostaria de saber, dentro desses agradecimentos, se houve alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu acabei não fazendo. Existe Não, alguma coisa que você gostaria de falar? Não, gostei das perguntas que foi feitas e eu fico muito grato também que você me deixou à vontade e lhe agradeço muito também. Muito obrigado. Meu nome e no nome da Votorantim também. Obrigado.